Olá amigos, tudo bem com vocês? Sou Carlos Colerc, sou psicanalista e eu quero trazer uma associação da teoria da psicanalista Melanie Klein com algumas situações nossas, da nossa vida cotidiana. Bom, Melanie Klein foi uma psicanalista do início do surgimento da psicanálise com Freud e ela tratou das crianças, ela tratou das observações acerca da infância, acerca dos comportamentos das crianças, assim como Winnicott. E dentro disso, então, ela trouxe uma teoria das posições, que é diferente da teoria das posições, da teoria das fases psicossexuais de Freud ou psicossociais de Winnicott, que é aquela fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase genital, enfim. E Melanie Klein, então, ela traz a teoria das posições, trazendo a ideia que essa criança ela tem alguns posicionamentos. Ela vai trazer, então, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, que são ações, reações, comportamentos naturais do desenvolvimento dessa criança. Então, embora haja um nome aparentemente negativo, depressivo ou esquizoparanoide, é um desenvolvimento natural do ser humano, dessa criança. E eu quero associar isso, então, com alguns comportamentos nossos enquanto adultos. O que seria essa teoria das posições de Melanie Klein? Então nós, enquanto bebês, nós temos ali o seio da mãe, que é um objeto de prazer, um objeto que vai aliviar a nossa angústia, a nossa falta, que vai aliviar a nossa sensação de incompletude e vai nos trazer a completude. Então quando a gente vai ali para o seio da mãe, a gente está saindo daquele estado doentio, da ausência, da privação da placenta que outrora nos conectava a uma posição de completude, uma posição de bem-estar. Então, ao nos afastarmos dali, nós vamos sentir a falta, sentir a angústia, e essa angústia vai provocar um desejo que vai nos impulsionar a um objeto de prazer, ou seja, o prazer é o alívio daquela tensão gerada na falta. E esse é o processo que nós vamos também chamar de amor, que está dentro do cérebro, dentro do mecanismo da recompensa. Mas enfim, o bebê, ao ir em direção a esse seio, ele não tem o discernimento como nós temos enquanto adultos. E para o bebê, tudo é parte de si. Ele vê um todo. Ele tem aquele endeusamento onde tudo me serve, tudo é feito para mim. E aquele seio, então, é feito para o bebê. A ideia dentro desse bebê é que aquele seio, aquele organismo que é a mãe, é feito e existe para ele. E ele vai ser conflitante no sentido de que haverá dois sentimentos ali que se dividirão. Ou seja, o amor àquele seio e o ódio àquele seio, trazendo a ideia de um seio bom e a ideia de um seio mau. O seio bom que está dentro daquela pulsão de vida que vai me trazer satisfação, que vai me trazer completude, que vai me saciar, me gerar aquele bem-estar, e aquele seio mau que vai embora e que me traz novamente a sensação de falta, de angústia, então essa pulsão de morte. Então vai ter essa ambivalência de sentimentos, onde esse bebê vai projetar nesse seio mau, nessa esquizoparanoide, essa divisão da realidade, a criação da ideia fantasiosa de que existem dois seios, o seio bom e o seio mau. Um que me alimenta e que me traz aquilo que eu preciso, e o outro que quer sucumbir o seio bom, que vai embora e que não me sacia, enfim, um seio bom e um seio mau. E dentro disso, essa criança vai ter a ideia de que do ódio, do amor e do ódio. Porque esse é um processo do amor. O processo do amor é quando a gente vai em busca desse objeto de prazer, que está dentro do mecanismo de recompensa cerebral. O ódio e o amor estão dentro do mesmo mecanismo. A única diferença do ódio e do amor é que uma parte do cérebro
não será ativado. No ódio, naquilo que a gente entende como ódio, haverá um mecanismo da crítica, onde eu critico aquele objeto que se afasta. Então, quando aquele objeto de prazer que me traz a completude se afasta, eu sinto um ódio. Ou seja, há uma liberação de um mecanismo aqui no cérebro, no córtex, que traz a ideia da crítica, onde eu julgo aquele objeto. Mas quando aquele objeto está próximo, eu sinto o amor, o prazer e a recompensa. E esse mecanismo, esse sistema ali, aquela partezinha do cérebro, ele é desligado e eu não tenho a crítica sobre aquele objeto. Então esse bebê, ele vai, de certa forma, desejar mal a este objeto mal que vai e que se afasta e que quer, de certa forma, destruir esse seio bom. Então, se reparamos que esse bebê, ora ele vai morder esse seio, ele vai arranhar este seio, ele vai ter um sentimento destrutivo com relação àquele seio. E porque para ele não existe essa diferenciação, não existe, na verdade, a ideia de que esse objeto é o mesmo objeto. Então, entre os 3 e os 4 meses, Melanie Klein vai dizer que vai acontecer essa esquizoparanoide, essa divisão da realidade e essa ambivalência. E logo após isso, esse período vai haver então uma posição depressiva, que é aquele momento em que o bebê ele tem uma visão mais realista daquilo que está acontecendo com ele. Uma visão mais realista da mãe, ele já observa a mãe como um objeto fora dele. E que aquele seio mau e aquele seio bom fazem parte do mesmo objeto. E ele começa a sentir uma culpa por desejar mal aquele objeto, porque é o mesmo objeto que ele ama. Ele vai sentir uma culpa e vai sentir uma ansiedade, porque ansiedade é merizo no grego, que é a mente dividida. A mente se divide entre esses sentimentos, mas eu causei mal à minha mãe, eu odeio a minha mãe, eu amo ela. Essa ansiedade aumenta e por conta desse sentimento de culpa, por ter desejado mal àquele objeto. Dentro disso, dessa posição depressiva, ele tende a reparar as suas transgressões, aquilo que ele pensou e desejou mal àquele objeto. De forma fantasiosa, ele busca reparar isso. E vai ter um certo tipo de aproximação empática com relação a essa mãe. Vai começar a tentar proteger essa mãe, fantasiosamente. Obviamente que a mãe não precisa ser protegida, mas ele vai, de certa forma, ter essa aproximação empática de um amor que se elevará para com essa mãe. E ali então se consolida o amor. Aquele processo, vamos recapitular, o processo de saída do útero, o afastamento do útero vai gerar uma ausência e que vai gerar um desejo que vai nos impulsionar a um objeto de prazer, no caso o seio da mãe. Esse caminho é um caminho do amor. Ali é um apaixonamento e depois, se esse bebê passa por esse processo da posição depressiva, onde ele consegue fantasiosamente reparar a sua transgressão e expiar a sua culpa por ter desejado mal aquele objeto, que era o seio mau que se afastava, e ele entende já que aquele objeto ele não vai embora definitivamente, e ele então expia isso e passa a ter uma empatia pela mãe, e ele compreende todo esse processo dentro dele, então se consolida o amor para com a mãe. E ali então está estabilizado esse processo do amor. Se não houve esse processo de forma saudável, essa culpa na posição depressiva não foi expiada, não houve essa empatia, porque ali é um processo do luto,
essa pessoa vai ter uma dificuldade futuramente na vida adulta em passar por um luto, por um afastamento, vai ter um medo realmente de perder os objetos de prazer, que podem ser muitos, um relacionamento, um trabalho, que é tudo aquilo que te alivia da incompletude e te traz a sensação de bem-estar. Bom, gostaria então de associar esse processo com os nossos processos na vida adulta. Porque esse é um processo que a criança passa, mas que nós passamos durante toda a vida. Aquele foi o momento primordial do nosso primeiro encontro com o amor, que é o seio da mãe, que é o colo da mãe. Mas ao longo da vida nós vamos ter esses processos diversificados. Quando eu encontro alguém, por exemplo, um namoro, um relacionamento, ou quando eu tenho um emprego, que são objetos de prazer, objetos que vão me aliviar da tensão, da angústia de uma falta existencial que existe em cada ser humano. A sensação de incompletude. Então esse objeto de prazer, na qual eu vou em direção, está dentro desse processo de apaixonamento, esse processo de amor. Então quando eu encontro alguém, por exemplo, vamos falar de relacionamentos, e há um processo de apaixonamento por aquela pessoa. Há um mecanismo no meu cérebro que começa a funcionar, um mecanismo de recompensa, há uma fisiologia, uma química que flui em meu corpo, há um desejo gerado por uma falta, por uma angústia, e então eu vou em direção a essa pessoa e eu me apaixono por essa pessoa, e essa pessoa é como se fosse o seio da minha mãe. Então eu vou passar por essa esquizoparanoide, onde eu vou entender que aquela pessoa existe para mim, né? Como aquela mente daquela criança, aquela pessoa existe para mim, ou aquele emprego existe para mim. Mas vamos falar da pessoa. Então aquela pessoa pela qual eu estou apaixonado existe para mim. E eu começo a ter essa relação de amor e ódio. E dentro de mim, no meu inconsciente, começa a existir a ideia de que existe uma pessoa má, existe uma pessoa boa, uma pessoa má que não me satisfaz, que se afasta de mim, que não traz tudo aquilo que eu desejo. E uma pessoa boa que me sacia e que traz aquilo que eu desejo e que me completa. Então há essa dualidade, esse pensamento dual. E às vezes nesse momento aí de clivagem e de projeção, onde eu começo a projetar também um certo tipo de sentimento destrutivo para essa pessoa, porque essa pessoa em determinados momentos não me satisfaz por completo, ela não traz a ideia de completude ali, porque ela se afasta o tempo todo, porque essa pessoa ela tem a sua vida, ela tem a sua individualidade, ela tem a sua independência também. Então ela não está o tempo todo para me servir, assim como a ideia da criança em relação à sua mãe. E vai gerar então essas dificuldades de pensamentos. Passado esse período, vai haver um certo tipo de posição depressiva, onde a pessoa começa a entender que o outro é uma pessoa, de certa forma, independente. E que aquela pessoa má e aquela pessoa boa fazem parte da mesma pessoa. E aquela pessoa, então, ela é independente. E ela começa a se ver separada, ela começa a se separar daquela pessoa. Aquela pessoa já não é objeto totalmente dela e exclusivo e que existe só para ela. Ela começa a ver uma ideia de separação. Eu sou eu e aquela pessoa é pessoa. Então começa a ver esse período dessa posição depressiva. Um tipo de ansiedade, porque há um medo de perder aquele objeto. Há uma ansiedade pela divisão de sentimentos, mas será que eu amo? Será que de fato
eu odeio essa pessoa, um tipo de culpa por desejar mal àquela pessoa, que também é o seu objeto de amor, ou seja, de prazer. E nisso, se a pessoa passar pelo momento da reparação das suas transgressões com relação a essa pessoa e começar a ter de fato uma empatia, uma identificação para com essa pessoa, então se consolida o amor. Caso contrário, se não houver isso, passa a paixão, vem a fase depressiva e acaba-se o relacionamento. Ou acaba-se o relacionamento com a pessoa, ou com o emprego, ou com qualquer outro tipo de objeto de amor. E os estudiosos da neurociência vão dizer que esse período de apaixonamento dura, em média, 2 anos. Então, nesse período de 2 anos, é possível pensar que comece a existir essa fase da posição depressiva, onde há ansiedade e culpa, de forma inconsciente, obviamente. E se não houver essa reparação de forma saudável, para aliviar um pouco a sua angústia, da descoberta, da visão mais realista acerca, por exemplo, dessa pessoa, quando nós estamos falando de relacionamento, porque a fase depressiva, a posição depressiva, é quando a pessoa tem uma visão mais realista do outro, mais realista da situação. Então, se não houver uma reparação de forma saudável ou esse processo de empatia, acaba-se ali a paixão e o processo de um luto. Então, acredito que seja interessante a gente observar essas duas teorias e trazer para nossas vidas, nas suas várias instâncias e diversidades e momentos em que nós vamos encontrar esses objetos de prazer. Para que a gente tenha um pouco de consciência disso e compreendamos essas relações. Ok? Então é isso, um abraço